Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade perante o mundo. Nós precisamos entender a obra de Cristo que nos libertou e nos fez filhos de Deus. Ele nos resgatou, nos comprou, nos tirou das trevas, nos transportou para o reino de Deus para proclamarmos as virtudes de Deus. Quando olhamos estes detalhes de que somos responsáveis por proclamar as virtudes de Deus, devemos entender que somos responsáveis por revelar o reino de Deus neste mundo. Nós somos responsáveis por andar na verdade, por praticar as obras que glorificam o Pai, ou seja, nos nossos relacionamentos, devemos expressar o fruto do Espírito. Mas nós precisamos ter um entendimento claro acerca disso. Nós santificamos não para nós aproximarmos de Deus, mas para que na perspectiva em que vivemos nós revelemos Deus ao mundo. Nós sejamos expressão dele neste mundo. Ao entendermos isso, nós precisamos ter claro na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso proceder, que tudo o que fazemos revela ou não Deus ao mundo. Por isso, nós não podemos revelar ao mundo a imundície do mundo, mas temos que revelar a glória do reino, a vontade do Pai, os valores eternos, de maneira que, como seus filhos, nós possamos fazer o reino de Deus uma realidade para as pessoas. Em Ageu, nós lemos algo muito interessante sobre o que a nação estava fazendo, muito fora da vontade de Deus e que se traduz também para nós, para o nosso dia a dia. Lá em Ageu 2, do 13 e 14, diz assim: Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma coisa destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O que nós precisamos ter claro? Que as nossas obras revelam o entendimento, o conhecimento, a compreensão que temos sobre nós mesmos. Não se trata de crer em Deus, mas se trata de viver segundo a vontade de Deus, fundamentado nas promessas. Eu creio e por crer eu faço. A gente precisa entender isso. Então, nós somos o que Deus fala sobre nós. E por crermos nisso, nós fazemos. Mas fazemos segundo a vontade de Deus e não segundo os nossos desejos. Nós precisamos entender o propósito da nossa vida quanto ao que significa revelar e proclamar as virtudes de Deus. Pois não se tratam de palavras, não se trata de ensinar uma religião nova às pessoas, mas se trata de revelar Deus às pessoas, andando segundo os valores eternos, praticando obras de justiça que expressam no nosso relacionamento o conhecimento de Deus, que expressa a sabedoria do alto, que revela a glória de Deus perante as pessoas. Nós precisamos compreender o básico da nossa vida para que a gente possa caminhar em direção à vontade de Deus. Podemos estar no caminho, mas caminhando para longe daquilo que seja a vontade de Deus. Podemos conhecer as Escrituras, mas elas não fazem sentido para nós e nós somos levados pela nossa falta de entendimento para longe de Deus, para uma vida religiosa que não traduz a vontade de Deus. E nós expressamos nos nossos sacrifícios a imundície, não por causa de aspectos litúrgicos, como é o caso vamos dizer assim, da questão religiosa que Ageu está tratando. Mas nós apresentamos a imundície do mundo quando nós, embora falando de Deus, falando da sua salvação, vivemos da mesma maneira do mundo. A questão não são práticas, não são métodos, não são as liturgias, mas a motivação pela qual nós fazemos. Se somos escravos disso e achamos que
fazer na aparência é suficiente. Nós simplesmente revelamos que não entendemos nada, que não compreendemos nada da vontade de Deus. Não podemos revelar a imundícia do mundo. Não podemos viver neste mundo conhecendo a salvação, mas vivendo como o mundo. Precisamos entender que somos chamados para revelarmos o reino de Deus, para andarmos segundo as virtudes de Deus, para expressarmos graça, misericórdia, o amor, a compaixão, para revelarmos tudo aquilo que Deus é às pessoas, pois nós somos responsáveis por apresentar Deus às pessoas e apresentamos Deus às pessoas através das nossas vidas, nossas palavras, nossas ações, nossas reações diante das pessoas, manifestando graça, sendo indulgente diante das situações e da ignorância do outro, manifestando o amor de Deus, ou seja, mesmo que ele não mereça, mesmo que ele não fez nada para merecer a nossa oferta, nós fazemos. Fazemos porque assim Cristo fez. A gente precisa compreender que somos chamados para viver o reino de Deus e revelar esse reino neste mundo, não outra coisa. A gente precisa crescer, amadurecer, para que nas nossas ações e reações, ou seja, no nosso relacionamento, nós não expressemos o mundo, mas revelemos a glória de Deus. Que a gente encha a terra com o conhecimento dessa glória, vivendo como imitadores de Cristo. Nós precisamos aprender, crescer, amadurecer e revelar o reino na plenitude da vontade do Pai, para sermos instrumento de justiça e expressão de graça neste mundo, compreendendo que somos chamados para viver a plena vontade de Deus, o reino de Deus, a vontade do Pai neste mundo, revelando valores eternos e proclamando a justiça, andando segundo a justiça, andando na verdade, como Cristo, fazendo a vontade do Pai. Que a gente entenda e busque o conhecimento do Senhor, o conhecimento da sua vontade, para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.